Vejam a sequência, vem o versículo 15 então, muito interessante o que vem agora. Fala assim: ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó lhe chamou Betel. Os irmãos já sabem o significado de Betel. Betel significa a casa de Deus, Beit Elohim, a casa de Deus, a casa de El, a casa de El. El é a forma curta de Elohim, Deus, o forte. Elohim, os irmãos já conhecem, falamos sobre isso já, inclusive acho que foi no sermão passado ou retrasado, falamos que Elohim significa Deus forte, é um plural majestático. Elohim é plural, é um plural majestático para destacar a grandeza e a força de Deus, seu poder imenso, um Deus que vale por milhares de deuses. Seria essa ideia presente nesse plural majestático. Aqui, Jacó chama o lugar novamente de Betel. Ele já chamou de Betel anteriormente, aqui ele chama novamente de Betel, casa de Deus. E notem, o texto diz assim no comecinho: ao lugar onde Deus lhe falara. Se os irmãos olharem o versículo 13 diz assim: e Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe falara. Aparece de novo essa expressão, lugar onde Deus lhe falara. Vejam no versículo 14, então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele. Então você encontra nos versículos 13, 14 e 15, 3 vezes a expressão lugar onde Deus lhe falara. Por que é importante isso? Porque esses 3 versículos realçam essa expressão, lugar onde Deus lhe falara, lugar onde Deus lhe falara, e de novo, lugar onde Deus lhe falara. Por que ele faz isso? Porque o escritor quer destacar que o que está acontecendo aqui, aconteceu no tempo e no espaço. Não é uma historieta, não é uma fábula. Essas coisas não são fruto dos sonhos de um homem, das visões de um homem, dos devaneios de alguém. Não, isso aconteceu no tempo e no espaço, aconteceu num lugar, aqui neste mundo. Houve um lugar aqui neste mundo em que essas coisas aconteceram. Houve um lugar em que Deus falou com ele, e Deus falou com ele de tal forma que tocou no seu coração, e tocando no seu coração fez com que ele fosse um novo homem, e ele partiu de Betel com esses ideais de servir ao Senhor, de ser um homem voltado para ele. E nós vemos ao longo da história, depois de Betel, a conversão de Jacó. Ele deixou de ser o mesmo homem e passou a ser um servo do Senhor. E isso tudo aconteceu porque houve um lugar onde Deus lhe falara. Isso aconteceu na história dele, num lugar específico. E isso é importante para a nossa fé. A nossa fé, irmãos, não é resultado de devaneios mentais. A nossa fé não é resultado de elucubrações de uma pessoa qualquer. Não é isso, não é sobre isso que a nossa fé se fundamenta. A nossa fé se fundamenta em fatos históricos, em coisas que realmente aconteceram. Nós cremos num Deus que se fez homem e nasceu numa cidade chamada Belém. Nós cremos que esse Deus que se fez homem foi morto numa cruz em Jerusalém, do lado de fora dos muros de Jerusalém. Nós cremos que esse Deus, homem, que foi morto nos arredores de Jerusalém, ele foi colocado numa sepultura de verdade, cavada na rocha, escavada na rocha, e ele saiu de lá. E isso aconteceu num dia específico, num domingo pela manhã, num jardim em Jerusalém. A nossa fé é fundamentada em fatos, em história, e expressões como essa mostram essas coisas. Nós estamos falando aqui de história, história com H maiúsculo. Essas coisas aconteceram. E aconteceram, Jacó teve um encontro com Deus de fato, num lugar específico, e Deus falou com ele, e ele foi transformado num novo homem. E isso é importante para a nossa fé, porque a nossa fé conta com isso. A nossa fé conta com o fator história, com o fato desses eventos todos serem marcados por historicidade.